nome dela era Isabela. 32 anos. 2 filhos. Cansada, mas firme. Solitária, mas cheia de fé. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer. Preparava o café, deixava os filhos prontos para a escola. E ia encarar mais um dia limpando salas, recolhendo lixo e lavando banheiros. Não era o emprego dos sonhos. Mas era o que ela tinha. E mesmo com pouco, ela nunca reclamava. A cada manhã, antes de sair de casa, ela sussurrava a mesma frase: Deus, só me dá força para hoje. Mas naquele dia, nem a força veio. O aviso veio como um soco: ela havia sido demitida. Corte de funcionários. Nada pessoal. Ela saiu da escola com os olhos cheios d'água e um nó na garganta. Vai passar, ela pensou. Só que não passou. Na mesma semana, Mateus, seu filho de 5 anos, começou a ter febre. Depois veio a dor, o cansaço, o desmaio e uma corrida desesperada para o hospital. Ela segurava a mãozinha dele enquanto os médicos faziam exames. Horas depois, o diagnóstico caiu como uma sentença: leucemia infantil. Vai ser uma luta longa. Isabela não disse nada. Ela só olhou pro teto e se perguntou em silêncio: por que Deus? Por que justo agora? Ela saiu do hospital com os papéis do tratamento numa mão. E nenhuma solução na outra. Não tinha mais salário. Não tinha ninguém por perto. A geladeira estava quase vazia. E dentro dela, um silêncio ensurdecedor. Naquela noite, Isabela esperou os filhos dormirem. Foi para a cozinha. Apagou a luz. Se ajoelhou no chão frio. E disse a única coisa que conseguiu: Deus, eu não tô aguentando. Se o Senhor ainda tá comigo, me mostra. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma voz. Nenhum sinal. Só o som do próprio choro ecoando pela casa. Mas o que Isabela não sabia é que a resposta já estava a caminho. E esse foi só o começo. No dia seguinte, Isabela acordou depois de uma noite péssima. O rosto ainda inchado de chorar. O coração ainda pesado demais para carregar. Ela colocou a água do café no fogo, e então, a campainha tocou. Era a irmã Raquel, da igreja. Não eram tão próximas. Na verdade, fazia semanas que Isabela nem ia aos cultos. Raquel apareceu com uma cesta de alimentos nas mãos. E disse apenas: Deus me acordou de madrugada. Ele disse: leva isso para Isabela. Isabela travou. Ela não sabia se chorava, se agradecia ou se ajoelhava de novo ali mesmo. Ela sentiu algo naquele momento. Não era só gratidão. Era como se Deus tivesse realmente ouvido. Na semana seguinte, uma nova surpresa. Um número desconhecido mandou mensagem no celular: Oi Isabela. Sou o Marcos. Comprei um bolo seu há 2 anos. Ainda faz para vender? Ela quase não acreditou. Marcos queria 30 bolos para um evento de fim de ano da empresa. Era o maior pedido da vida dela. O valor? Exatamente o necessário para iniciar o tratamento do Mateus. E foi ali que ela entendeu. A luta não tinha acabado. Mas Deus estava começando a mostrar que ela não ia lutar sozinha. Os dias seguintes foram uma mistura de fé e medo. Tratamentos. Injeções. Choro. Mas a cada dia, algo acontecia. Uma oferta inesperada. Uma irmã ligava e orava com ela. Um médico atendia o Mateus. Um sinal. Um cuidado. Uma presença. E então, ela teve uma ideia. Pegou um caderno velho e escreveu na capa: Provas de que Deus me ouve. Toda vez que algo acontecia, ela registrava. Com data, com detalhes. Porque ela sabia. Nos dias escuros, ela precisaria lembrar que a luz já tinha brilhado antes. A fé não é sentir Deus o tempo todo. É continuar acreditando, mesmo quando tudo parece em silêncio. E foi assim que Isabela começou a vencer. Não com grandes milagres, mas com pequenos sinais que só quem crê consegue ver. Mas a jornada ainda não tinha terminado. Aliás, o momento mais difícil ainda estava por vir. A rotina de Isabela agora era outra. De manhã, preparava os bolos. À tarde, acompanhava Mateus nas sessões de quimioterapia. À noite, anotava no caderno cada detalhe da fidelidade de Deus. Mesmo cansada, ela seguia firme. Mas então, veio a recaída. Mateus, que estava estável,
de repente parou de reagir ao tratamento. Ficou mais fraco. Não comia. Não falava. Os médicos disseram que o quadro era grave, e pediram que ela se preparasse para o pior. Foi como se todo o chão se abrisse. Isabela ficou paralisada, olhando o filho dormir. Cheio de fios, pálido, quase sem forças. Ela segurou a mão dele. E pela primeira vez, teve medo de verdade. Senhor, eu confiei. Eu acreditei. Eu segui firme. Por favor, não leva meu filho. Naquela madrugada, ela não conseguiu orar. Só chorou. Sentada no canto do quarto, em silêncio, com o caderno no colo. Ela abriu na primeira página e leu: Deus me ouviu quando eu pedi comida. Deus me enviou um cliente quando eu estava sem nada. Deus me deu força quando eu achei que não tinha mais. E então, ela fez algo estranho. Ela pegou a caneta e escreveu no final da página: Mesmo que o pior aconteça, Deus continua sendo bom. Foi naquele momento, naquela dor, naquele silêncio, que a fé dela alcançou um novo nível. Não era mais uma fé que espera um milagre. Era uma fé que confia, mesmo sem entender. 2 dias depois, Mateus teve uma leve melhora. Os exames mostraram sinais de recuperação. A médica disse: É pequeno, mas é um bom sinal. Isabela não pulou de alegria. Ela apenas sorriu com os olhos cheios d'água. Porque ela sabia: o milagre não era só a cura. O milagre era continuar crendo. A verdadeira fé não depende do resultado. Ela vive de esperança, mesmo quando tudo grita: acabou. E naquele hospital, no momento mais escuro, nasceu a parte mais bonita da história de Isabela. Mas o que ela ainda não sabia é que o final dessa jornada seria muito mais do que ela havia pedido. Mateus começou a melhorar. Pouco a pouco, o menino que mal abria os olhos, voltou a sorrir. Voltou a comer. Voltou a brincar. Voltou a viver. Foram meses de tratamento, exames e noites em claro. Mas em cada passo, havia um cuidado. Isabela já não andava pela força. Ela andava por fé. 1 ano depois, o hospital chamou para uma consulta de rotina. Era só mais um exame. Só mais uma bateria de análises. Ela estava acostumada. Mas naquele dia, a médica entrou com um sorriso diferente. E disse, com a voz firme e emocionada: Isabela, os exames estão limpos. O Mateus está curado. Isabela não respondeu na hora. Só olhou pro filho, que mexia no bonequinho dele no canto da sala. E chorou. Chorou baixinho, com as mãos no rosto. E agradeceu em silêncio. Obrigada, Deus. Obrigada por não ter soltado minha mão. Os meses passaram. A vida foi voltando ao normal. Mas o coração dela, nunca mais foi o mesmo. Com a ajuda de algumas irmãs da igreja, Isabela abriu uma pequena doceria. O nome? Doce Promessa. Porque cada bolo, cada fatia, cada detalhe daquele lugar carregava uma história. A história de alguém que confiou quando não via nada. De alguém que foi sustentada no silêncio. De alguém que venceu de joelhos. Às vezes, Deus não muda a situação de imediato. Porque antes, Ele quer mudar o nosso coração. Hoje, Isabela não é lembrada pela dor que viveu, mas pela fé que manteve, mesmo quando tudo dizia que era o fim. E se você está ouvindo essa história agora? Se você também está no dia escuro, no vale, na perda, no silêncio, escuta isso. Deus ainda está aí. Ele ainda ouve. Ele ainda age. E o seu doce promessa também vai chegar. No tempo dele. Do jeito dele. Mas sempre, com propósito. Se essa história tocou o seu coração, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens como essa. Se inscreva no canal para não perder nenhuma nova história de fé. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda escreve finais lindos.